Bom dia! Bom dia, meus queridos amigos, colegas, seguidores. Estamos começando hoje. Opa! Estamos começando mais um Café com Mab. Sejam bem-vindos. Nós estamos todos os dias aqui nessas lives curtas. Oi, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Conversando sobre assuntos que a gente quase não gosta, né? Como acupuntura, medicina tradicional chinesa, odontologia biológica integrativa. Então, estamos sempre conversando sobre essas coisas. Hoje, eu pensei num tema diferente aqui. Nos últimos dias, eu falei sobre pontos. Foi muito legal. Uma não ficou gravada, que foi do ponto IG4, então provavelmente eu repita ela amanhã ou na sexta-feira, porque o ponto IG4 ele é importantíssimo, não só para o dentista, mas também como um ponto neuromodulador importante. Bom dia, doutora! Ontem nós falamos sobre o ponto Intang e o VG20, pontos que a gente pode usar para acalmar o nosso paciente e também para nos acalmar, além de toda a função energética desses pontos. Nós falamos isso, tá gravadinho lá. E aí, continuando a falar sobre pontos, bom dia, doutoras, bom dia, Soraya, bom dia, Najara, cafezinho? Vamos tomar cafezinho junto. E daí, eu quero continuar falando de ponto é legal. E dá um assunto bom pra gente conversar nessas lives de manhã, assim, e é uma coisa que vocês já podem usar já, né? Saiu da live, vocês já vão usando. Mas a localização dos pontos, ela se baseia em alguns princípios, né? E aí nós temos que falar de matemática, proporção e simetria. E esse é um assunto, bom dia, doutor João, tudo bem? Cafezinho? E matemática, proporção, conexões é um assunto que eu gosto muito. Então, antes de explicar para vocês, falar um pouquinho. Bom dia, doutora Daniela. Cadê? Ok, vocês estão aí? Que ele tá parando aqui. Bom, como eu estava dizendo, eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito das proporções, das medidas. E eu não sei vocês, mas eu adoro matemática. E dentro da área biológica que nós estamos, a gente quase não usa, né, matemática no nosso dia a dia. Mas a matemática, a proporção, ela está subentendida na nossa vida. Então, estou escrevendo aqui matemática, medidas, proporções e simetria. Vocês devem ter ouvido eu falar várias vezes, por exemplo, disso aqui. Termografia, né, gente? Muitos aspectos que a gente considera tanto no diagnóstico da medicina chinesa. Deixa eu fixar esse comentário aqui para ficar o nosso título. Na medicina chinesa ou na medicina tradicional, aqui eu estou com o exemplo da termografia. Então, uma imagem térmica, como que ela é analisada em princípio? Por simetria. Então, a gente vai considerar a simetria entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, pela própria simetria do paciente, que é uma coisa particular dele, a gente observa os padrões que deveriam estar harmônicos ou não. Então, a simetria, ela é usada muito na termografia. Ela também é usada na análise dos microsistemas. Por exemplo, quando você vai observar o microsistema facial, você vai ver manchas de um lado do rosto que você não observa no outro lado. Bom dia, doutora, tudo bem, Fabiana? Quando você observa uma alteração em um lado da face que você não observa no outro, agora, deixa eu ver se eu consigo inverter as imagens aqui. Tá, não consigo, mas deixa lá. A gente vai ver no nosso microsistema da face qual é a região que está relacionada com aquilo lá. Então, a simetria ela é um grande coadjuvante, né, no nosso dia a dia para diagnóstico. Tá.
Simetria, vocês sempre vão me ouvir falar, né? Faz parte nos meridianos, os 12 meridianos são simétricos, né? Exceto o vaso governador e o vaso concepção, que são na linha média, mas apesar que ambos são, né, um oposto do outro, todos os meridianos têm canais bilaterais. Então, nós vamos ter o canal do pulmão no lado esquerdo, mas também teremos o canal do pulmão do lado direito, e por aí vai. Ainda em matemática, em proporções, que eu queria dizer para vocês. Vocês já devem ter visto essa imagem, né? Da proporção áurea, de Fibonacci. Então, houve uma época na odontologia que eu me fascinei por isso. Porque a proporção áurea, ela é uma constante matemática que existe na natureza. Então, é um número irracional, derivado da letra grega φ, né? Que é aquele número 1.618, que é um número que vai longe, que é tipo uma razão matemática que você encontra em quase todos os elementos da natureza. E que dá esse aspecto de harmonia, né? Essa é uma outra imagem que a gente tem, né? Da proporção áurea. E você pode aplicar esse diagrama, né, da divisão dos números que você vai redividindo, e ele faz essa espiral que traz a sensação da beleza, né? Então, se você vai harmonizar uma face, um sorriso, vai fazer uma construção arquitetônica, a logo tipo de uma marca para fazer uma propaganda, se você usar a proporção áurea para diagramar a sua imagem ou para conduzir o seu realinhamento, provavelmente você vai se aproximar mais do que o nosso olho humano reconhece como beleza. Porque o olho humano enxerga a beleza na proporção. Por quê? Porque a proporção está contida na natureza. Então, a gente vê isso nos caramujos, a gente vê isso nas flores, a gente vê isso no brócolis, a gente vê isso na natureza aos montes, né? Então, essa proporção, ela é muito usada na arte, em pinturas renascentistas. Então a gente tem esse número que seria chamado número de ouro, a proporção de ouro, né, que é representada pelo número φ. E por que eu entrei na questão da proporção, né? Porque quando eu estava estudando a harmonização do sorriso, uma das regras que a gente usa... Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Eu ia falar de pontos hoje, eu falei, puxa vida, mas eu preciso falar de medidas antes. Pô, mas se a gente vai falar de medidas, bom dia. Vamos falar um pouquinho de proporção, simetria e matemática, que isso é fantástico, né? E eu adoro. Então, a simetria, né, a gente encontra nas nossas análises, como uma termografia, como um diagnóstico, um exame diagnóstico de face, como um exame diagnóstico de pontos de meridiano. Você tem o paciente com dor num lado e sem dor no outro lado. Microsistema bucal, o paciente tem uma sensibilidade que é maior. Então, a simetria é um dos pontos fundamentais do nosso diagnóstico, da nossa percepção, da observação do terapeuta dentro da medicina chinesa. O que tem aqui? Nossa, ele tem um pontinho, parece que eu tô com uma... Que estranho. Eu tô olhando ali na imagem, parece que eu tô com uma mosca aqui, ó, e não tem. É um pontinho, que esquisito. Tá, deixa lá, faz de conta que é uma pinta. E não tem nada aqui no meu rosto, não, gente, está saindo ali. Tá, um outro formato, entrando dentro da proporção, é considerar as proporções áureas, né? Porque a proporção áurea, ela é encontrada na natureza e ela considera esse número φ, né? Ela considera essa regra de ouro. E ela pode ser utilizada no sorriso também. Então, houve um tempo, quando eu fazia bastante estética
que eu usava essa regra da proporção, da simetria, o número φ, para ter essa proporção entre os dentes, a relação perfeita entre os incisivos laterais, os centrais, os caninos, a dimensão, a distribuição do sorriso dentro do lábio, para você fazer um sorriso harmonioso. Então, a gente considera, quando você usa técnicas como a DSD, por exemplo, que é o Digital Smile Design, né? A gente usa regras como a proporção áurea para fazer a construção, um desenho de um sorriso que seria ideal dentro das proporções ideais de beleza para aquele paciente. Usando, no caso, as medidas do paciente, a medida do lábio do paciente, a medida do dente que ele já tem. Então, você aplica essa proporção para você distribuir e fazer o desenho de um sorriso. Então, isso é uma aplicação. Vocês vejam, a gente está falando de matemática. Nós falamos de simetria. Vamos lá de volta. Olha como isso é fantástico, eu adoro. Nós falamos de simetria, por exemplo, a análise de uma imagem térmica ou a palpação entre o lado direito e esquerdo, ou a observação entre o lado direito e esquerdo, para você detectar diferenças. Nós falamos sobre a proporção áurea que existe na natureza e a sua aplicação dentro da construção de um sorriso. Então, a gente falou de simetria, falamos de proporção. E por que eu falei disso para vocês? Porque eu queria chegar nesse ponto aqui. Medidas. Agora a gente volta para a acupuntura aqui, porque tudo é muito mágico. Como que a gente monta? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Eu não tô mais conseguindo. Eu ponho a figura e não consigo trocar fora esse pretinho que fica aparecendo aqui. Tá, tudo bem, não tem problema. Quando a gente vai localizar um ponto de acupuntura, gente? Pontos de acupuntura, como que você acha um ponto de acupuntura? Você tem 3 formas de localizar um ponto de acupuntura. O primeiro seria por uma unidade de medida chamada Tsum ou Kun, né? Mas a gente chama sempre de Tsum, se fala assim. Eu vou escrever aqui para vocês saberem. Tsum ou escrito também como Kun. Bom dia, doutora Samara. Bom dia, Ivani. Tudo bem? Então a gente está falando Tsum ou Tsum, né? Mas se escreve dessas duas formas. Cafezinho. Estamos falando sobre matemática hoje. Se você que está chegando agora, volta depois, vê lá que a gente falou sobre simetria. Nós falamos sobre proporções. Olha que legal, gente. Nós falamos sobre simetria, proporção áurea, aplicação da proporção no sorriso. E agora nós chegamos onde eu queria passar para vocês. Medidas individuais do paciente. Então, na medicina chinesa, para localizar um ponto, né? Porque eu vou falar de pontos aqui, como é que eu vou falar de localização se vocês não conhecem a medida que fundamenta a medicina chinesa? Medida na medicina chinesa não é centímetros, tá? Centímetro é uma medida fixa de milímetros, baseada na união dos milímetros. Então, nós temos 1 centímetro. Ela é uma medida fixa. Aí eu pergunto para vocês, as pessoas são iguais? Eu tenho o mesmo tamanho que você? Você tem o mesmo tamanho que o seu filho, que os seus pais? Não, nós somos diferentes. E muitos, às vezes, têm até a mesma altura, mas você não tem a mesma ossatura. Dá para localizar pontos por centímetros? Será que seria correto? Não. Como a medicina chinesa já está lá bem, ela considera as medidas individuais. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma proporção de corpo, em que nós temos sempre 8 tsuns aqui entre a metade das clavículas. A gente também vai ter 8 tsuns entre os mamilos. Nós vamos ter 8 tsuns entre o externo e o umbigo, e nós vamos ter essas divisões, essas proporções de tsuns entre o corpo. Então, quando você vai localizar um ponto, a gente pensa tantos tsuns a partir de.
né, a partir de uma estrutura óssea normalmente. Eu falei para vocês do ponto IG4, a gente não falou de tsuns, quem estava lá lembra. A gente falou na divisão entre partes. Então, a gente pode usar os tsuns para localizar os pontos e também pode usar as estruturas ósseas, estruturas anatômicas. Ontem a gente localizou o Intang e o VG20 por estrutura anatômica, né? E também dividindo o corpo... só um minutinho. Eu vou ter que parar só um pouco aqui. Licença. Vamos junto comigo aqui. E também dividindo o corpo entre partes. Então, chave... Só um pouquinho. Só um minuto. Então, são formatos de você localizar esses pontos dentro da medicina chinesa. Senão, você pode correr o risco de localizar um ponto errado, desse ponto não estar dentro da localização adequada, tá? Então, eu vou ensinar para vocês agora como que a gente considera esses tsuns. Então, eles se repetem no corpo em algumas medidas que são muito fáceis de vocês localizarem. Por exemplo, nós temos um tsun entre as laterais da falange do dedo polegar. Nós temos uma medida de um tsun na falange medial do nosso dedo. Nós podemos medir tsuns também então a gente vai lá, preciso de um tsun. Eu preciso de um tsun e meio. Na palma da mão é o jeito mais prático da gente medir. Aqui nós vamos ter um tsun e meio. Aqui nós vamos ter 2 tsuns. Aqui nós vamos ter 3 tsuns. Então, quando eu falar para vocês, a partir de agora, olha, oi, bom dia, doutora Mariane, tudo bem? Quando eu falar para vocês a partir de agora, nós vamos localizar o ponto pericárdio 6, por exemplo. E o ponto pericárdio 6, ele fica a 2 tsuns da dobra do punho, na parte interna. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de 2 tsuns, 3 tsuns, 2 tsuns. A gente vem aqui e aqui nós temos a nossa marcação. O ponto TA5, que é um ponto neuromodulador, que eu também gosto muito de falar dele junto com o IG4. Bom dia, doutor Anderson, tudo bem? Ele também é localizado a 2 tsuns, mas na parte posterior, né, externa, né, do braço. A partir da dobra do punho, o que nós vamos fazer? 1 tsun e meio, 2 tsuns, 3 tsuns. Então, precisamos de 2 tsuns. A gente vem aqui e daí eu dou as outras informações e a gente tem a localização do ponto. Então, é importante, é indispensável para o terapeuta, indispensável para o dentista, que vai trabalhar com pontos de medicina chinesa, entender o conceito dos tsuns. Entender que o corpo tem uma medida individual, tá? Entender que nós não vamos localizar pontos de acupuntura baseados em centímetros, né, gente? Porque as pessoas são diferentes. Importante aqui, mais um ponto para colocar para vocês. E esse tsun da minha mão é igual o seu tsun? Também não, né, gente? Depende, eu quero localizar ponto no meu corpo ou no seu corpo? O tsun tem que ser a medida da pessoa. Então, se você vai localizar um ponto no seu paciente, você tem que usar a medida do seu paciente, do tsun dele, para localizar os pontos dele. Ou seja, vai colocar pelo menos a sua mão próxima dele e ver qual seria a diferença se as mãos forem mais ou menos, né, a altura das falanges, dos dedos, forem mais ou menos a mesma, você pode se basear pela sua mão. Se não, tá pausando.
Senão, talvez você tenha até que construir uma reguinha de tsuns para o seu paciente. Que aí fica uma outra dica. Deixa eu ver se eu consigo tirar as imagens, não sei por que aqui. Deixa eu ver se eu troco, sai. Ele não tá invertendo. Tudo bem, vou ficar pequenininha hoje na live, não tem. E essa imagenzinha aqui, olha que estranha. Tá bom. É divertido, né? Ao vivo sempre mais divertido. Então vejam, vocês podem construir uma régua para o paciente de vocês, tá? Sabem aquelas espátulas para baixamento de língua, aquelas espátulas descartáveis que você compra em artigo de loja médica, ou até mesmo um palitinho de sorvete, mas eu prefiro a espátula médica, porque ela já não vai ter tanta rebarba, ela vai ser melhor acabada, né? Para você não machucar seu paciente. Mas se pega essa espátula de abaixamento de língua e você faz nela a marcação, você mede seu paciente, esse aqui é 1 tsum do meu paciente, esse aqui é 1,5 tsum do meu paciente, esse aqui é 2 tsuns do meu paciente. Você vai montando na reguinha, 1, 2, e faz uma régua com as medidas do seu paciente, deixa o nominho do seu paciente lá, guarda na fichinha dele. Toda vez que você precisar fazer medição de pontos, você tem... Ele tá travando, não sei se tá travando para vocês, mas aqui ele tá parando para mim. Você terá essa medição. Então, para localizar os pontos de acupuntura do seu paciente, é necessário que você considere as medidas pela medicina chinesa, a medida do tsum, tá? Que ele vai te dar uma proporção, uma localização mais precisa do ponto. Então, a gente vai encerrando por aqui hoje a nossa conversa sobre medidas, proporções e simetria. E, né, lembrando o quanto a matemática está relacionada com a odontologia e a beleza da proporção humana, né, que a gente tem dentro da gente, seja observando pela medida da proporção áurea, ou pela medida da natureza, né? Ou até mesmo dentro do nosso sorriso, que é muito interessante, e também pela simetria padrão, né? Pela simetria básica, que vocês também vão me ouvir falar muito de simetria dentro de diagnóstico. Lembrando, mais uma vez, gente, eu não sei se todo mundo que está aqui comigo sabe, mas dia 3, 4 e 5 de dezembro serão nossas masterclass do curso de microsistema de acupuntura bucal gratuito, tá? Então a gente vai ter aquela aula mais alongada, só vou fazer ao vivo dessa vez, falando sobre o princípio, a aplicação, toda a parte teórica aplicada e funcional do curso de microsistema de acupuntura bucal em formato de 4 aulas de masterclass que são gratuitas, só precisa se inscrever porque não vai ser pelo Instagram, aí pode usar o link da minha bio e deixar o nome. Muitos de vocês já estão, então a gente se encontra lá e até lá a gente vai estar aqui tomando café junto todo dia de manhã. Obrigada a todos que estiveram aí e nos vemos amanhã de novo, voltando a falar sobre pontos, porque agora vocês já sabem como medi-los. Obrigada, gente, e até amanhã.